Muito se fala hoje em dia sobre os signos, mas o que as pessoas não entendem é que antes dos signos a gente tem os 4 elementos. Se você não me conhece, eu sou a Mirra, astróloga, professora de astrologia, e hoje eu vou estar falando aqui um pouco, trazendo uma aula sobre os 4 elementos e a aplicação desses elementos nos 12 signos. A astrologia, ela é bem matemática, ela tem uma lógica de divisão, de ângulo, de grau, de números. Então, basicamente, a gente tem 12 signos, que são as 12 casas astrológicas. Tem uma aula também de casas astrológicas aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima. E aí, depois que você entende que são 12 signos, você divide 12 por 4 elementos. Consequentemente, cada elemento é subdividido em 3 signos. Tá fazendo sentido? Tá acompanhando o meu raciocínio? Então a gente começa com os signos de fogo: Áries, Leão e Sagitário. Fogo é o elemento que é só você pensar no fogo. O que o fogo faz? Ele aquece, ele queima, ele dá energia. O sol é uma bola de fogo que tem no céu. Consequentemente, quando você pega um sol, você não fica se sentindo energizada? Então, é mais ou menos isso. Para a gente entender bem os elementos, a gente tem que trazer eles para o palpável. Essa é a melhor forma de entender os elementos e refletir sobre isso. Então, o fogo é um elemento que, vendo por um ângulo, ele tá trazendo energia, tá trazendo vitalidade, tá trazendo fogo no rabo. Em compensação, por outro lado, ele pode estar queimando. E quando ele queima, é aquela agressividade. Quando ele queima, ele é o quê? É aquele lado mais de surto. Já viu um ariano surtando, gente? É sobre isso? É exatamente isso. Então, assim, quando a gente pega a essência desse elemento, dessa bomba que é o elemento fogo, e a gente subdivide em Áries, Leão e Sagitário. Em Áries, a gente tem o primeiro signo do zodíaco, então a gente tem aquele ímpeto inicial do elemento fogo. A gente tem o elemento fogo da maneira mais visual, mais externa, mais ampla desse elemento. Então a gente tem ali essa representação muito intensa na galera de Áries. A galera de Áries é uma galera que dificilmente fica doente, pode reparar. É uma galera que tem muita saúde. O elemento fogo, ele traz muito essa noção de saúde. Tanto que quando você pega muito sol, você tá fazendo o quê? Você tá elevando a vitamina D no seu organismo, que tá relacionada à imunidade. Você vai associando com tudo na vida, gente. Eu fico até arrepiada, porque é muito foda. Não é tipo, misticismo, astrologia. É tipo assim, cara, são simbologias que você aplica na sua vida prática. E aí, no caso do fogo, ali de Áries, tem aquele pioneirismo. Você tá com preguiça de fazer alguma coisa? Você tá procrastinando alguma coisa? Chama uma amiga, um amigo de Áries pra te ajudar. Que a galera vem com aquele gás, com aquela energia. Blá, blá, quando você vê, já resolveu tudo. E eu sei que eu tô falando que minha mãe é ariana. Eu sou libriana, né? E aí, quando eu tô precisando, minha mãe vem dar aquele gás. E é uma loucura maravilhosa. Em compensação, tem o outro lado da galera de Áries, né? Do nada, dá umas explodidas louca. Que é isso, gente? Tem aquela agressividade. Obviamente, né? Não é só o signo solar. Tem muitos outros fatores dentro desse mapa. Já quando a gente está falando do signo de Leão, a gente vai estar falando sobre aquele fogo que está mais relacionado ao ego. Se você parar para analisar o plexo solar, esse chakra aqui, que é onde a gente tem gastrite, que é a boca do estômago, é muito o elemento fogo. Então, quando a pessoa ela tá com o ego muito inflado, geralmente ela projeta o plexo solar. Ou também tem um lado mais emocional, né? Quando a pessoa tá com gastrite, geralmente esse fogo ele não tá sendo bem elaborado dentro dela. Tem várias brisas, né, que você vai entrando. Então, no caso da galera de Leão, o pessoal tem uma boa energia, mas é um fogo que tá mais atrelado ali a uma parte criativa também do elemento fogo. Quando você vai construir alguma coisa, né? Geralmente tem processos de aquecimento. Por exemplo, você vai cozinhar. Você tá ali trabalhando com o fogo. Então, acho que Leão, ele traz mais esse local do trabalhar com o fogo. Em contrapartida, também tem o ego, né? Que às vezes fica desequilibrado, fica desalinhado, né? Que é quando a gente perde a noção do nosso brilho pessoal interno e tá ali naquela expectativa da aprovação externa. Quando a gente entra no signo de Sagitário, a gente já vai ter um fogo mais relacionado a uma conquista. Sagitário tem o arquétipo da flecha. Então, geralmente é sobre apontar e direcionar os nossos objetivos. Então, quando a gente está trazendo isso para o elemento fogo, é num local muito de novidades.
precisa daquele fogo das novidades sagitarianas. O Sagitário, ele se alimenta disso. Em compensação, tem muito o lado da irresponsabilidade, quando isso não é bem trabalhado. Então, consequentemente, é um fogo de palha, que aí bate nessa irresponsabilidade. Quero, foi... não construiu nada. Aí depois quando a gente entra... Um OBS, se você quer aprender um pouco mais profundamente sobre tudo relacionado à astrologia, inclusive se formar como astróloga, meu curso Astrologia com Mirra tá disponível e tá no link aqui embaixo. E aí, fogo, terra. Quando a gente entra no elemento terra, a gente já tá trazendo o quê? A solidez. O signo que inicia o elemento terra é touro, depois a gente tem virgem, depois a gente tem capricórnio. Touro é a própria solidez da terra. Imagina o arquétipo de um touro, tá ali firmado, aquelas 4 patas assim, firmes na terra, no solo. Então a galera de touro tem muito esse local da estabilidade, uma necessidade imensa de estabilidade. E também tem um local, a galera de touro, de lidar muito bem com a energia material. É o signo que lida melhor com a energia material, que a Terra é o que é o planeta que a gente vive, né? Quando você para pra pensar nessa essência do elemento Terra, é aqui, é a nossa casa, é o nosso lar, é o botar o pé na Terra e se sentir pertencente. Touro faz isso muito bem. Contrapartida tem muita teimosia, né? Taurina, que tá ali firmada e não quer sair do lugar. Às vezes precisa até de um sacode para conseguir sair do lugar. Quando a gente entra já terra, num sentido mais virginiano, eu diria que a gente já tem uma terra um pouco mais argilosa. Por quê? Porque é uma terra ali que vai se moldando até a perfeição, querendo atingir a perfeição, uma perfeição inatingível. Por isso que a galera de virgem se cobra demais, é muito autocrítica. Um OBS também, né? Todo mundo de terra. Os signos de fogo já são signos mais explosivos, assim, mais atacados, sabe? Mais fogo no rabo mesmo. Enquanto isso, a galera do signo de terra geralmente uma galera mais contida e é uma galera que costuma ser muito leal, muito fiel, muito íntegra, costumam ser pessoas que são muito conectadas com os seus, assim, em longo prazo. E é interessante a gente observar esses padrões nas pessoas, independente de saber o mapa das pessoas. Porque, mesmo que não faça nenhum sentido ali com o mapa, no fim das contas, é interessante a gente entender a energia que a pessoa está projetando. E quando a gente entende esses arquétipos, a gente consegue lidar melhor com as pessoas ao nosso redor. E sempre tem a ver com o mapa, né? Pode não ter a ver exatamente como você imaginava, mas vão ter outros caminhos ali naquela interpretação de mapa. E aí, quando a gente entra no signo de virgem, né, eu falei, né, tem essa questão de ser muito autocrítico, em compensação, tem esse local de se moldar muito bem, né, nessa terra, buscando uma perfeição e querendo fazer tudo muito, muito, muito bem feito. Virgem também fala muito sobre a rotina, né, o trabalhar no dia a dia, na rotina, na construção de longo prazo. Os 3 signos falam muito sobre longo prazo, mas quem mais fala sobre longo prazo, na verdade, é Capricórnio, que é o 3º signo de terra. Quando a gente chega no signo de Capricórnio, a gente já tá num local onde a gente tá falando de uma colina, de uma montanha. Por quê? Porque Capricórnio é um signo que ele sabe aonde ele quer chegar. Ele não tá com pressa. Ele só quer keep going, só quer continuar ali, um passinho de cada vez. Para o signo de Capricórnio, vale muito mais a pena a certeza de que vai chegar, mesmo que seja a passos curtos, um pouquinho de cada vez, do que sair correndo e ter o risco de cair. Isso é uma analogia que eu usava muito quando eu comecei a trabalhar com astrologia. E é muito a energia, assim, de Capricórnio, aquela energia de foco, de disciplina, de comprometimento, de maturidade. Geralmente a galera de Capricórnio tem um espírito velho, assim. Se você vê uma pessoa que tem muito Capricórnio no mapa, ou principalmente uma lua em Capricórnio, geralmente era uma criança velha. Aquela criança que você olhar e fala assim, gente, mas é um adulto no corpo de uma criança? É muito comum a galera de Capricórnio ter esse perfil na infância. Ou uma pessoa que tem Capricórnio na casa 4 também, que é a casa da família. Para entender melhor sobre as casas, tá aqui o card das casas astrológicas. Então, quando a gente chega em Capricórnio, a gente tem esse lugar, né, dessa continuidade. Num extremo oposto mais negativo, a gente já vai estar entendendo muito sobre uma certa... Não é nem procrastinação a palavra, mas às vezes é uma certa acomodação. Tipo assim, às vezes é uma morosidade, essa palavra que eu queria. Porque tá tudo bem, você tá ali com aquela certeza, mas dá pra ir um pouco mais rápido também, dá pra ir com mais gás no que você quer conquistar. E às vezes a galera de Capricórnio fica meio estagnada. Então, assim, é muito interessante
a gente observar esse perfil. E um detalhe importante, que a galera costuma... Eu não sei de onde tiraram isso, mas na internet roda uma lenda urbana de que a galera de Capricórnio é uma galera que tem muito dinheiro. Gente, o arquétipo de dinheiro é touro, não é Capricórnio. Inclusive, tem muita gente do arquétipo de Capricórnio que não tem muita grana. Ou então tem, mas não mexe na grana, porque vive muito assim, não, isso aqui tá bom. Isso aqui tá bom. E isso é um lugar, se você é de Capricórnio, que é sempre interessante você analisar. Tem gente que não é assim, tá tudo bem. Que é uma sensação de não observar a ativação dessa prosperidade na sua vida. Um exemplo prático. Minha avó, par de pai, era capricorniana. Ela era muito assim... Ah, tá bom qualquer prato, tá bom qualquer talher, vai assim mesmo. Tá tudo bom, vai, vou tomar aqui esse café num copinho de requeijão, sem necessidade. Sabe, quando a pessoa não usufrui da própria prosperidade. E a gente tem que estar sempre trazendo isso pra gente. Quem faz isso muito bem é o signo de touro, porque lida muito bem com o dinheiro. Uma observação que eu senti de trazer aqui, que eu gosto de trazer essa brisa, porque eu vejo muito na internet as pessoas falando sobre isso. Tem uma galera de Capricórnio que é muito bem sucedida, óbvio, tem de todos os signos. Entende? Então a gente vai vendo vários contextos. E Capricórnio fala muito sobre a questão da carreira. Então tá muito relacionado a esse padrão positivo, maravilhoso de Capricórnio, de continuar ali no foco. Geralmente quem tem um Capricórnio forte com um Áries forte, como é o caso da Anitta, tem uma explosão de conquistar o objetivo e não parar até chegar lá. E consegue manter. Geralmente a galera que tem só o Áries, só o fogo no rabo, não mantém. Quando a pessoa tem esse complemento, fica maravilhoso, fica excelente. Então a gente vai entendendo também como esses complementos vão acontecendo e como a gente usufrui disso da melhor forma na nossa vida, porque o seu mapa pode estar aparentemente maravilhoso e você não está usufruindo bem dele na sua vida. Então esse é o local do autoconhecimento também na astrologia. Poxa, eu tenho todo esse potencial aqui, por que eu não estou explorando esse potencial? Faz sentido? Quando a gente entra no signo de ar, a gente começa com os Gêmeos, que eu amo, o meu ascendente. É o signo do Vitor, que trabalha aqui comigo, maravilhoso. É o signo da minha filha, do meu marido, enfim. E depois a gente entra em Libra e depois Aquário. Ar, quando a gente está falando de Gêmeos, ar é o elemento que fala sobre comunicação e pensamento. Então, assim, a gente tem esse fluxo mental muito intenso na galera de ar, e tem a comunicação muito intensa, principalmente na galera de Gêmeos. Então, assim, Gêmeos começa um ar, que é um ar, tipo assim, eu diria que é um vento, que vem, fez a coisa acontecer, daqui a pouco vem um outro vento pro outro lado. Então, assim, tem muito essa instabilidade geminiana, né? Que uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra coisa. Em compensação, um raciocínio, um intelecto super rápido, né? A galera de Gêmeos aprende muito rápido. E uma comunicação onde está sempre ali querendo trocar. Não significa que a comunicação vai ser uma comunicação perfeita, incrível, maravilhosa. Isso aí a gente vai estar observando mais no mapa no Mercúrio. Agora, a questão de ser um perfil comunicativo tá muito atrelada na galera de Gêmeos. Ah, mas eu conheço uma pessoa de Gêmeos que não é nada comunicativa. E quando você vai ver o mapa da pessoa, ela tem, sei lá, um Sol em Gêmeos de casa 12, que é uma casa super introspectiva. Aí tem um Mercúrio, sei lá, na 12 também. Enfim, aí realmente vai ser mais complicado, né? Pra essa pessoa ser mais aberta. E se ela tem esses aspectos na 12, provavelmente ela tem o quê? Câncer na casa 1. Então, é um perfil mais reservado, percebe? Por isso que o mapa é um contexto geral. E aí você vai entendendo esses detalhes sutis na personalidade das pessoas. E aí, quando a gente entra no signo de Libra, a gente já tem um vento, aquele vento mais charmoso, sabe? Que é muita energia de Libra, eu sou libriana, né? Quando a pessoa tá assim, pegando aquele vento, xalalala. Então, é muita energia de Libra, sabe? Libra é um signo que tá totalmente ligado a senso estético, a um raciocínio mental também esteticamente elaborado, diferente de Gêmeos. Gêmeos é overthinking pra caralho. A mente não para. Quanto o libriano, a galera de Libra já tá com aquela mente mais estruturada. E eu tenho as duas coisas, né? Que eu sou libriana com ascendente em Gêmeos. Então, já viu a loucura mental que acontece. Em compensação, né, esse lado libriano, que tá ali sempre ponderando. Indecisão, né, gente? Todo mundo sabe desse clichê, mas é difícil. Meu marido fica louco comigo. Ontem mesmo eu tava, vamos pedir uma comida? Não vamos não. Mas será que a gente deveria pedir? Amor, eu tô com muita vontade. Vamos pedir. Daqui a pouco ele, tá, vamos pedir. Aí eu, amor, mas não sei se a gente deve pedir. Aí ele, pede lá.
Isso é muito galera de Libra, porque a gente tá sempre ponderando. Ai, mas isso eu pedi, isso eu não pedi. E aí gera essa indecisão insuportável, que a gente também acha um saco, vamos combinar. E aí quando a gente entra no signo de Aquário, a gente já vai estar falando mais sobre a questão... Cara, eu diria que Aquário é um pouco um furacão, assim, sabe? É o vento ali naquele furacão, que ele desconstrói, principalmente quando a gente tá falando de Urano, que é o planeta regente de Aquário. Desconstrói, assim, e cria algo novo a partir dali, sabe? Vai contra a corrente, entende? É bem louco pensar dessa forma no signo de Aquário. A galera de Aquário costuma lançar tendência. Por quê? Porque tá vendo mais à frente. Se você parar pra pensar nessa analogia do furacão, o furacão ele passou e já tá lá na frente. Quem ficou pra trás ainda tá lidando ali com aqueles destroços. Mas o furacão em si, ele já tá lá na frente, vendo muito além. Então isso é muito a energia de Aquário, original, visionário. E em compensação, muitas vezes por estar nesse caminho individual, de estar abrindo possibilidades para quem tá atrás, às vezes fica muito no individualismo também. E tem uma galera de Aquário que às vezes tem dificuldade, inclusive, de se relacionar com outras pessoas, porque tá vivendo muito aquele seu próprio mundinho interno. Mas isso a gente vai falar mais quando a gente estiver falando do eixo Aquário e Leão, porque a astrologia também tá trabalhando em eixos, né? Se você tá curiosa, é melhor adquirir logo o curso Astrologia com Mirra para você poder estudar e desenvolver essa perspectiva. E aí, quando a gente entra no último elemento, que é água, a gente tá falando das emoções, a gente tá falando da intuição. Sabe quando a gente fala assim da nossa água interna? Como é que tá a nossa água interna? Tá parada? A gente tá deixando uma água ali parada sem dar movimento para ela. A água parada é aquela mágoa que a gente vai mantendo, dá movimento para isso. A água, para mim, ela é o elemento mais fácil da gente fazer essa divisão, assim, de visualização. O mais difícil para mim é o fogo. Mas na água, a gente tem vários tipos de água no planeta, né? A gente tem o oceano, que é aquela coisa mais intensa, as ondas. A gente tem os rios, que seguem um fluxo natural. A gente tem a cachoeira também, que é mais agressiva. A gente tem uma água mais parada. Como a gente vai aplicar isso nos signos? Signos de água: Câncer, Escorpião e Peixes. No signo de Câncer, a gente começa com aquela água mais paradinha, mais light, que é o quê? Muito signo tá muito atrelado a essa questão das mágoas, né? É um signo que tá muito atrelado ao passado, faz a conexão direta com a Lua. A Lua é o planeta regente de Câncer. Então, assim, Câncer é aquela coisa meio melancólica, olha pra aquela Lua. A Lua é um negócio meio melancólico, que é um melancólico que pode ser no sentido bom ou ruim. No sentido ruim, daquela melancolia da mágoa, do ressentimento, do passado, do apego ao passado. Bom no sentido daquela inspiração, sabe? Aquela coisa meio Cazuza, a dor no fundo esconde uma pontinha de prazer, sabe? Aquela inspiração ali, ó. Então, é muito signo de Câncer. E Câncer tá muito atrelado à família. É o signo que tá totalmente relacionado à família, ao cuidado, ao nutrir. Se você pensar assim, sei lá, um exemplo bem besta, só pra fixar na cabeça. Um arquétipo de Câncer. Ai, amiga, você tá com sede, deixa eu pegar uma água pra você precisa se hidratar. Exatamente isso. É a água de Câncer, é aquela aguinha que ela vai levar na preocupação com a pessoa que ela ama. Então, a energia de Câncer, no cuidado, ela é muito fofa, muito maravilhosa. No extremo oposto foi o que eu falei, né? Dessa questão da mágoa, do ressentimento, do apego ao passado. Um detalhe muito interessante é que o elemento da água, a galera que tem muita água no mapa, e eu falo isso que eu também tenho, tá? Eu tenho muita água e muito ar. São as duas polaridades do meu mapa. Costuma ser uma galera, extrema água no mapa, que tem um pezinho ali na depressão. Flerta ali com a depressão. Por quê? Porque tem esse local dessa inspiração melancólica. E aí, às vezes, vai indo. Uma amiga minha, Radla, astróloga também, ela fala, eu acho que o elemento água tá sempre flertando ali com a depressão. É um pouco isso. E o que é a depressão, né, num sentido mais palpável? Tem muito a ver também, não sempre, tá? Mas tem muito a ver com um apego ao passado. Está no presente vivendo um passado. Então isso é interessante, porque também é um arquétipo de água. Então vocês percebem o quanto a gente vai encaixando essas simbologias na vida prática. E é esse encaixar na simbologia que faz sentido pra gente. Então se a gente sente que a gente tá vivendo muito no elemento água, às vezes significa que a gente tá precisando o quê? De uma terra. Essa água ela tem que ter uma função, ela tem que estar ali molhando a terra, para nutrir aquela terra, para que ela possa gerar alguma outra coisa. Então o quê? Quando a gente tá muito ali naquela coisa, a terra, bota o pé no chão, bota o pé na terra. Em compensação, quando a pessoa tá muito na terra, tá muito firmada, muito sólida, não tá saindo do lugar, tá precisando de quê? De um fogo, de um ar.
Um fogo vai pegar um sol, sabe? Um ar vai pegar um vento na cara, vai estimular a mente. Agora, a pessoa que tá muito agressiva, muito explosiva, geralmente ela tá canalizando mal esse fogo. Vai fazer um esporte. Galera de fogo tem que fazer esporte, gente. Botar essa energia pra fora. Senão pode também ficar aquela coisa parada, reprimida, não move a vida. E vai ficando uma pessoa ranzinza, chata, sacou? Então, assim, e também tem o outro lado, né? A pessoa tá muito naquele fogo, naquela alopração, joga uma água, vai dar um mergulho. Sacou? De preferência cachoeira, aquele banho logo frio. E a cachoeira eu diria que ela pode ser muito... Cara, o arquétipo de escorpião. A cachoeira, que é aquela coisa... Em compensação, o escorpião também vejo muito o oceano. Aquela parte do oceano que a gente não consegue enxergar nada, que é muito a casa 8 no mapa. Então, assim, escorpião fala ali da profundidade, escorpião fala dos nossos processos de transformação, por isso que é um arquétipo da morte, né? Não a morte no sentido de, alguém vai morrer. Não, no sentido de ciclo de vida, morte, vida, de transformação, de regeneração. Escorpião é um signo tão profundo, tão lindo, e ele é muito mal interpretado pelas pessoas que veem só a parte rasa do signo de escorpião. E todo mundo tem um pouquinho de cada signo, de cada elemento no mapa. O que tá em falta no seu mapa não é tipo, ai, que bom, eu não tenho esse signo de merda. Óbvio que não. É tipo assim, poxa, como que eu estimulo essa energia na minha vida? Então, poxa, eu tenho pouco, como eu dei esse exemplo, né? Eu tenho pouco ar no meu mapa, como é que eu estimulo isso? Cara, vai ler, vai estudar. Ai, mas eu tenho dificuldade. Justamente, se desafie a fazer algo que você tem dificuldade. Eu tenho muito ar no mapa, eu tenho dificuldade de quê? De rotina, de disciplina, que é terra, eu tenho pouca terra no meu mapa. Então, tô constantemente me desafiando ali, me obrigando a ser firme, seguir um foco, seguir um rumo que faça sentido pro meu desenvolvimento pessoal, porque não ter nenhuma rotina e não ter disciplina também não é bom pra gente. Entende? É sobre encontrar esse equilíbrio energético na nossa vida individual, enxergando esses arquétipos e aplicando na nossa vida prática. Então, no caso de escorpião, quando a gente olha o lado ruim, é aquele lado meio rancoroso, vingativo de escorpião, né? E que do nada bota tudo pra fora, e aí bota aquele ferrão pra fora, toca na ferida dos outros, tipo, eita, que é isso? Louca, sabe? Aquela coisa meio escorpião maluco. Pois é. Em compensação, tem um ditadinho astrológico que diz que quando o escorpião joga o veneno em você, o mesmo veneno que te machuca é também o que te cura. Então, geralmente, é alguma coisa que você também precisa avaliar em você. Que por mais que você tenha recebido de uma maneira ruim, tem uma resposta ali, tem um caminho interno de cura. Uma galera que tem muito escorpião bem trabalhado no mapa, vai para um caminho terapêutico. Eu tenho muito escorpião no meu mapa, apesar de ter um mapa bem Libra e Gêmeos, eu tenho bastante escorpião. Então, como que eu fui canalizando isso ao longo da minha vida? Indo para esse caminho terapêutico, porque é muito necessário para a energia forte de escorpião mergulhar em si, para poder ter os seus processos internos, renascer como uma fênix e vibrar no nível mais alto, mais elevado. E a gente finaliza com o signo de peixes. Ai, gente, peixes é um signo muito fofo, né? Signo de peixes é um signo que está muito relacionado à espiritualidade, à inspiração, ilusão também, sonhos. Eu vejo muito uma coisa pura no signo de peixes, que chega até a ser um pouco infantil, sabe? Aquela pureza que a gente tem na infância. Eu vejo muito isso no signo de peixes, porque ele tá nesse local mais elevado, entende? Ele é o último signo, então ele é o que tá mais descolado da matéria. Então, peixes, eu acho que a gente pode até pensar que é um pouco o mar, assim, né? Imagina um peixinho, um cardume, nadando. Então, tem aqueles movimentos rolando ali naquela água, mas ele continua. Também vejo muito... A gente pode ir vendo vários arquétipos ali dentro, tá? É sobre refletir, não é sobre encarar de uma única maneira. Eu vejo muito também a questão do rio. Como o peixe está muito atrelado à espiritualidade, está muito atrelado à entrega. Por mais que tenham ilusões e sonhos, tem também aquela questão da entrega, do se entregar e saber, uma coisa bem taoísta, né? Que o fluxo do rio da vida vai continuar, independente de você estar querendo nadar contra. Então, vai, se joga. E o polo negativo, assim, de peixes, eu diria que é quando vive muito só nesse campo das ideias e dos sonhos. Quem não vive aqui a realidade. Isso também pode dar aquele pezinho na depressão, como a gente estava falando. No caso de escorpião, é aquela coisa mais... se isolar demais, pezinho na depressão também.
E é muito arquétipo de escorpião quando precisa se interiorizar ali naquela caverna, ficar no quarto escuro. Então, sempre tem que estar analisando como isso tá. E se você se identifica, você acha que você tá demais nesse pezinho na depressão, por favor, procure ajuda, que não tem problema nenhum. Ninguém tá 100%, eu falo que ninguém tá 100% normal da cabeça, gente, nesse mundo louco que a gente vive. E é muito importante que a gente tenha clareza de quando a nossa cabeça não tá bem e força pra gente procurar ajuda, seja ela qual for, mas num caso mais de depressão, principalmente ajuda psiquiátrica mesmo. E sem tabu de psiquiatra, tá, gente? É médico que vai cuidar da química do seu cérebro, ponto. Sem tabu, sem neura. E é isso, gente. E a gente encerra aqui os 4 elementos com exemplos práticos, arquétipos palpáveis. Fez sentido pra você? Como é que foi essa brisa toda pra você? Deixa aqui nos comentários, deixa um like também pra ajudar o canal, se inscreve e envia pra alguém que tá precisando ouvir essa aula sobre os elementos e ter mais insights, tá bom? Me segue também lá no Instagram, Mirra Matos, e a gente se vê. Um beijo!